Jurisprudência no sentido de que não se admite recurso especial, a não ser que sejam fixados valores extravagantes, para mais ou para menos. Mas, de qualquer modo, até para fixar esses valores, saber se houve fixação extravagante, de alguma forma, nós temos que fazer um juízo a respeito. Então, essas são também questões. Bom, um outro problema importante que está na base dessa questão toda é a questão do pré-questionamento. O pré-questionamento significa o seguinte, significa dizer que, como a Constituição exige, como requisito de admissibilidade, tanto do recurso especial como do recurso extraordinário, que o acordo tenha violado a Constituição ou a lei, é preciso, para que tenha havido essa violação, que a matéria objeto dessa norma constitucional ou dessa lei federal tenha sido enfrentada. Isso é pré-questionamento. Não há necessidade que o acordo tenha mencionado o texto normativo. É indispensável que tenha havido enfrentamento daquela matéria. Se não citou o acordo, o texto normativo, se considera um pré-questionamento implícito, e isso atende ao requisito do pré-questionamento. O importante é que aquela matéria tratada pela norma dita violada tenha sido enfrentada. Isso é pré-questionamento. Agora, o recurso tem que dizer qual é a lei federal que foi violada, ou qual é a norma federal que foi violada. Isso é um requisito de admissibilidade formal. O acordo recorrido não precisa citar a lei. Ele pode ter feito um pré-questionamento implícito. Agora, a parte recorrente tem que dizer qual é a norma federal ou a norma constitucional que tenha sido violada. São coisas diferentes. Se considera dispensável a indicação da norma federal tida por violada quando o recurso especial é baseado em divergência jurisprudencial. Então, se diz que bastaria, eu acredito que sejam posições minoritárias, se diz que bastaria indicar o acordo, um paradigma que decidia o contrário. Não precisaria explicitamente dizer qual é o dispositivo federal, não precisaria indicar no recurso qual é o dispositivo federal que está em questão. Eu acho que essa interpretação não tem assento na Constituição. A Constituição diz que cabe recurso especial, e no caso da linha C, diz assim, quando o acordo recorrido der à lei federal interpretação divergente. Então, é preciso que o recurso diga qual é a lei federal que foi objeto de interpretação divergente. Eu não vejo como fugir disso. Quer dizer, a indicação do dispositivo objeto da interpretação divergente tem que ser indicado. Esse é o sentido da exigência constitucional. Bom, aí nós temos outras questões envolvendo o pré-questionamento. A questão de ofensa a preceito normativo federal surgida no próprio julgamento. Um erro injudicando. A questão do direito superveniente. Quando há direito superveniente à decisão do acordo recorrido, nós, obviamente, não podemos imaginar a exigência de pré-questionamento. Isso seria possível examinar no STJ? A questão de pré-questionamento e a sua harmonização com o princípio iura novit curia. A questão do pré-questionamento, e essa é a mais delicada lá no STJ, pelo que eu vejo, e o chamado efeito translativo, que todos os recursos a rigor têm, que é a possibilidade de, no julgamento do recurso, conhecer de matéria que qualquer juiz pode conhecer de ofício. Existe isso nas instâncias extraordinárias? No meu entender, tanto a questão do exame da prova, quanto todas essas questões de pré-questionamento, essas são controvérsias que estão na base daquela crise de identidade que eu falei no início. Depende, para responder adequadamente às questões, se o recurso especial e o recurso extraordinário são recursos de revisão ou são recursos de cassação. Essa é a crise de identidade. E às vezes nós jogamos de um lado, às vezes nós jogamos no outro. Às vezes nós torcemos para o Grêmio, às vezes nós torcemos para o Atlético Mineiro ou para o Cruzeiro. E todos nós temos razão e ninguém tem razão. No meu entender,
no meu entender, e deixo aqui como um tema para a meditação, no meu entender, nós deveríamos considerar a base do texto constitucional que nós temos hoje, que esses recursos, tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial, ao contrário dos recursos comuns, que são divididos, cujo julgamento é bipartido, entre juízo de admissibilidade, oportunidade em que se faz um exame dos requisitos extrínsecos e intrínsecos para julgamento do mérito do recurso. Os recursos extraordinários do direito brasileiro, na verdade, são tripartidos. O recurso ordinário reparte em juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Nos recursos extraordinários, no meu entender, a rigor, nós teríamos que fazer um julgamento tripartido. Primeiro, um juízo de admissibilidade stricto sensu, que é esse juízo de admissibilidade comum a todos os recursos. Examinar os requisitos extrínsecos e intrínsecos, tempestividade, pagamento das custas, etc., etc. Um segundo momento, uma segunda etapa de julgamento, que seria já um julgamento de mérito, mas num mérito stricto sensu, teria por objeto o exame dos chamados fundamentos vinculados, ocorrência ou não de violação ou interpretação divergência à lei federal ou de violação à Constituição. Os resultados possíveis: confirmar a decisão recorrida, negando provimento, anular a decisão por erro improcedente ou reformar a decisão recorrida, eventualmente fazer isso mediante provimento parcial. Claro que cada uma dessas etapas supõe a superação positiva da etapa anterior. E a terceira etapa, se der provimento nessa segunda etapa, a terceira etapa seria o julgamento da causa propriamente. Essa tripartição está muito clara na situação que nós temos na Constituição e no nosso regimento interno. O regimento interno do STJ diz assim: no julgamento do recurso especial, verificar-se-á preliminarmente se o recurso é cabível. Admissibilidade. Decidida a preliminar pela negativa, a turma não conhecerá do recurso. Se pela afirmativa, julgará a causa, aplicando o direito à espécie. Essa súmula, ela foi inspirada, essa norma regimental foi inspirada na súmula 456 do Supremo. Diz a mesma coisa. O Supremo Tribunal Federal, conhecendo o recurso extraordinário, julgará a causa aplicando direito à espécie. Só que tem um problema importante, Nós temos que ter um contexto histórico importante. O Supremo Tribunal Federal, quando ele falava em conhecer do recurso, isso significava um juízo de admissibilidade, um juízo positivo contra aquilo que eu chamei aqui de segunda etapa. Ou seja, quando ele considerava presente uma ofensa à lei federal ou à Constituição. Porque se o Supremo entendia que não havia ofensa à lei federal ou à Constituição, ele dizia: não conheço do recurso. De modo que esse verbo conhecer, na linguagem do Supremo, que foi transposta para o STJ, ele tinha um sentido diferente do sentido comum dos requisitos de admissibilidade previstos para os demais recursos ordinários. Então, o que eu digo, diferentemente do que ocorre com o comum dos recursos, cujo julgamento é apenas bipartido entre juiz de admissibilidade, que pode resultar em conhecimento ou não conhecimento, e o de mérito, do qual deriva o provimento ou improvimento, dos recursos extraordinários, o julgamento comporta 3 etapas sucessivas, cada qual subordinada à superação positiva daquele antecede. Juízo de admissibilidade, semelhante aos juízes ordinários, juízo sobre a alegação de ofensa a direito federal, constitucional, ou a direito federal, que na terminologia da súmula do Supremo compunha, conforme já registrado, juízo de conhecimento. Isso
no entendimento do Supremo, se entendia como juiz de conhecimento, e, finalmente, se for o caso, o novo julgamento da causa. Essa técnica é muito semelhante à do julgamento das ações rescisórias, nas quais também há, além do juízo sobre os pressupostos e condições da ação, um segundo juízo sobre rescisão, propriamente dito, e um novo julgamento da causa, se for o caso. Eu quero dizer que essa PEC que o ministro-presidente do Supremo está propondo aproxima isso. De certo modo, resgata isso. Embora, como eu disse, a rigor, nós poderíamos obter esses mesmos resultados da PEC por uma interpretação constitucional, por uma nova visão desses requisitos constitucionais. A PEC, o que diz a PEC? Ela simplesmente diz, propõe que a admissibilidade, esse é o termo que ela usa, podia dizer a interposição, a admissibilidade de recurso extraordinário ou especial não inibe o trânsito em julgado da decisão recorrida. Obviamente que nós vamos aqui criar alguns problemas, muitos problemas, entre os quais saber se, tendo havido trânsito em julgado, qual vai ser a decisão objeto de uma eventual futura ação rescisória. No meu entender, nessas matérias, objeto do recurso extraordinário ou especial, o próprio recurso já vai fazer esse papel de rescisório. E eu acho que é isso que faz hoje. Poderia-se entender que já faz hoje. Mas, de qualquer modo, vamos dizer assim, a PEC acho que aproxima essa ideia que eu estou aqui colocando a meditação dos colegas. Eu digo assim, percebe-se assim como é equivocada a ideia de que há integral interdição ao exame dos fatos e da prova no julgamento do recurso especial extraordinário. A rigor, essa interdição existe apenas em relação à primeira e à segunda etapa do julgamento do recurso. Uma vez superada essa fase, cumprirá o tribunal julgar a causa, aplicando o direito à espécie, diz o nosso regimento e a súmula. Isso é um novo julgamento da causa, como se faz em ação rescisória. Oportunidade em que terá cognição ampla, não somente poderá ter, não somente a respeito das questões de direito constitucional ou federal, mas também da matéria de ordem pública, conhecível de ofício, e de todas as demais questões discutidas, sejam de direito, inclusive de direito legal, local, sejam de fato. Se nós vamos julgar a causa de novo, nós temos que julgar a causa de novo, integralmente, como acontece no recurso de apelação. Quando se considera que um dos argumentos, um dos fundamentos do recurso é procedente, nós temos que examinar, por força do artigo 515, se não me engano, do parágrafo 2º do Código de Processo, nós temos que examinar todos os demais, nós temos que fazer uma reapreciação da causa. No fundo, o modelo imaginado pelo nosso Constituinte é esse. E, para finalizar, é preciso reconhecer que a prática das nossas cortes superiores não abona o significado da natureza revisional dos recursos extraordinários, ou não abona inteiramente, cuja principal consequência é justamente essa, de, na sua etapa final de julgamento, permitir a ampla cognição de todas as questões postas na causa. Por uma razão ou por outra, quase sempre de ordem prática, e por imposição da descomunal carga de processo submetida à sua apreciação, o STF e o STJ preferem, com muita frequência, recorrer à alternativa justificável, em alguns casos, mas não em todos, de devolver a origem à apreciação dessas questões, conferindo ao recurso uma natureza muito mais de cassação do que de revisão, o que, a rigor, não é compatível com a súmula 456, nem com o artigo 257 do Regimento Interno. Essa prática evidencia, no fundo, que não está inteiramente definida em nosso sistema a sua real natureza, se de cassação ou de revisão dos recursos extraordinários. Essa é a mensagem, senhor presidente.